E passo a palavra, logo a seguir, ao doutor Manuel Jorge e Silva Neto, que é o segundo painelista de hoje, que abordará o tema tutelas judiciais de prevenção. O doutor Manuel Jorge é nosso conhecido, né? Ele é procurador do Ministério Público do Trabalho, na Bahia, professor adjunto de Direito Constitucional na Universidade Federal da Bahia, é doutor e mestre em Direito Constitucional pela PUC de São Paulo, professor visitante na Universidade da Flórida, nos Estados Unidos, e professor visitante na Universidade François Rabelais, na França, membro da Academia Nacional de Direito do Trabalho e ex-presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. E passo a palavra, portanto, a Vossa Excelência. Eminente ministra Maria Cristina Peduzzi, em nome de quem cumprimento os ilustres integrantes desta mesa, cumprimento também o doutor Gilmar Trivelato pela brilhante exposição esclarecedora a respeito dos riscos do trabalho. Quero também, nesse momento, cumprimentar todos os ministros desse Tribunal Superior do Trabalho, o ministro João Oreste Dallazen, a quem cumprimento e parabenizo por esta maravilhosa iniciativa. Quero cumprimentar também, pedir licença para dar um abraço a todos os meus colegas do Ministério Público do Trabalho presentes aqui neste seminário, a todos os advogados, servidores, juízes do trabalho, desembargadores federais presentes, e dizer a respeito da minha enorme satisfação de estar no Tribunal Superior do Trabalho para falar de um tema que verdadeiramente deve ocupar as nossas preocupações. A questão da prevenção do meio ambiente do trabalho ou de danos eventualmente que possam ser acarretados ao meio ambiente do trabalho deve ser tratada como uma questão relacionada à ofensa, à transgressão de direitos humanos no campo das relações de trabalho. Mas nós também devemos compreender que todas as questões atinentes a direitos humanos e a direitos fundamentais, elas devem, necessária e obrigatoriamente, ser tratadas de forma interdisciplinar. E eis a razão pela qual acertadamente foi feita a formatação desse evento, com a participação e o suprimento indispensável de profissionais da área química, da área médica, da psicologia, porque as questões relativas ao meio ambiente do trabalho não serão jamais, os problemas não serão jamais resolvidos se o direito ou seus aplicadores entenderem que o direito sozinho poderá dar uma resposta efetiva às transgressões a esse direito. A interdisciplinaridade, portanto, é palavra que habita com toda certeza as soluções que, porventura, sejam dadas e que devem ser dadas às questões inerentes ao meio ambiente do trabalho. Mas eu me permito também, nesse momento, fazer referência a uma ideia que não é de um químico, que não é de um médico, que não é de um psicólogo, que não é de um jurista. A ideia de um historiador, Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro disse: nós, brasileiros, somos um povo em ser, impedido de sê-lo. O que parece que pode ser destacado na essência desse pensamento de Darcy Ribeiro,
um dos meus ícones intelectuais, juntamente com outro historiador, Sérgio Buarque de Holanda, é que nós, brasileiros, temos todas as condições, todos os elementos, todos os fatores que podem conduzir à nossa felicidade coletiva, mas nós fazemos um esforço danado para que aconteça o contrário. E parece também certo concluir que essa ideia da vocação nacional ao progresso, ao desenvolvimento econômico, ao respeito aos direitos humanos, possui um entrave, que se nós não reconhecermos esse entrave, não haverá uma resposta efetiva para a proteção aos direitos humanos, nem resposta efetiva alguma à proteção ao meio ambiente do trabalho. Refiro-me precisamente aqui ao individualismo que forja e tem forjado, infelizmente, a civilização brasileira. Esse individualismo tem sido responsável pela produção, em nível legislativo, de um direito que não se compatibiliza com as demandas sociais a respeito da proteção a direitos que não mais se circunscrevem à órbita de um sujeito de direito. Esse modo de ser da civilização brasileira também guarda, infelizmente, afinidade com o modo através do qual o direito é aplicado. Esse individualismo permite considerar que as normas constitucionais, tão responsáveis pela proteção formal aos direitos humanos, ao meio ambiente do trabalho, essas normas, com muito esforço, mas com muito esforço mesmo, é que podem obter uma efetiva proteção no plano físico e real da situação, da realidade e da sociedade brasileira. A Constituição é a antítese do individualismo. Esse individualismo que também é responsável por um comportamento em que o brasileiro demonstra um desvalor ao trabalho humano. Eu me recordo, lá no final da década de 90, quando eu comecei a lecionar na Universidade Católica do Salvador, lá na Bahia, e um aluno meu, um aluno do segundo semestre, depois de terminada uma aula, ele conseguiu pintar, minha cara ministra Cristina Peduzzi, com as cores vivas da realidade, o que pensa o brasileiro médio a respeito do trabalho humano. Terminada a aula, ele veio até a minha presença e, com aquela ingenuidade característica dos alunos dos primeiros semestres de Direito, perguntou: professor, além de dar aulas, o senhor trabalha? Eu realmente entendi o que estava por trás daquela ingênua pergunta. Há uma carga de valores, valores familiares, valores de educação, valores dos pais, dos amigos, enfim, um inconsciente coletivo destinado a não conferir ao esforço humano, ao trabalho humano, o valor que esse trabalho essencialmente precisa ter. E é por isso que nós, no momento de referirmos a ideia de meio ambiente do trabalho, a ideia de tutela judicial de prevenção, nós não podemos, simplesmente não podemos pensar que a solução
para as tutelas preventivas que elas estão fechadas, estão enclausuradas no mundo do direito, porque não estão. O aplicador do direito, quando ele se põe a examinar o problema que é colocado à sua apreciação, já vai para esse exame portando expectativas próprias, pessoais, idiosincrásicas e forjadas na condição existencial deste aplicador. Eis a razão por que é importantíssimo conhecer as razões pelas quais há um arcabouço normativo que muitas vezes nós não encontramos uma efetiva proteção no plano da realidade. Por quê? Porque a Constituição Federal, ela foi pródiga na proteção ao meio ambiente. E me permitam fazer essa digressão. A Constituição Federal, ela refere a proteção ambiental em diversas passagens. Faz referência à legitimidade cívica do cidadão para proteger o meio ambiente por meio da ação popular. Refere, como direito social trabalhista, a redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio da observância de normas de segurança, saúde e medicina do trabalho. No campo das competências federativas, a Constituição refere a necessidade de os entes federados, de modo solidário, conjunto, buscarem a proteção ao meio ambiente, incluído aí o do trabalho, por meio da competência comum de natureza administrativa. No campo da legislação concorrente, também assim nós notamos a preocupação do Constituinte, quando estabelece essa competência concorrente legislativa para determinar a expansão no plano formal legislativo dessa proteção ao meio ambiente, aí também incluído o do trabalho. Isso para não dizer da própria atuação do Ministério Público, incluindo-se aí o Ministério Público do Trabalho, no artigo 129, quando estabelece que é atribuição institucional do Ministério Público instaurar o inquérito civil público e promover a ação civil pública. Interessante, promover a ação civil pública, não é propor a ação civil pública. A promoção da ação civil pública leva necessariamente ao concurso de atividades de órgãos encarregados formalmente pelo constituinte originário para a defesa desses direitos transindividuais. No caso, Ministério Público e Poder Judiciário. No caso, Ministério Público e Ministério do Trabalho e Emprego. Então, diante de um quadro em que a Constituição efetivamente protege de modo formal o meio ambiente do trabalho, quando ela, por exemplo, cria numa ordem social essa tutela específica, a partir do artigo 225, e aqui me parece importante, pela conexão que há com as tutelas judiciais de prevenção, a conexão necessária, indissociável, entre o princípio da precaução constitucionalmente firmado e as tutelas judiciais de prevenção. Ora,
o que parece evidente é que, se a Constituição, no plano formal, dita que o meio ambiente deve ser protegido preventivamente por meio da análise e dos efeitos que possam causar determinada interferência no meio ambiente, através do estudo de impacto ambiental. No plano do direito material, se essa é a preocupação, se existe e reside essa determinação constitucional, isso só pode ser transportado naturalmente para o campo processual. Nós não podemos imaginar um sistema processual que se descole, que se desprenda dessa ideia, que não é uma ideia firmada em nível de legislação infraconstitucional, mas sim de modo inequívoco, firmado pelo pai fundador da Constituição de 1988, e não foi nem por meio de emenda. Foi a própria Assembleia Nacional Constituinte que assim dispôs, no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 4 da Constituição. O fenômeno da ubiquidade constitucional, que é a ideia de que a Constituição está em todos os lugares e, ao mesmo tempo, esse fenômeno maravilhosamente estudado pelos constitucionalistas nos revela que essa ideia de precaução, ela deve não apenas pontuar, mas servir como um farol para iluminar as decisões dos juízes, e em especial os juízes do trabalho. Porque pela própria natureza do meio ambiente, que pode ser interesse coletivo, no caso, o meio ambiente do trabalho, mas também não se recusa que o meio ambiente do trabalho possa ser também interesse difuso. O meio ambiente do trabalho não tem como natureza exclusiva ser interesse coletivo. É coletivo quando os efeitos da transgressão vierem a determinar prejuízo dentro da coletividade dos trabalhadores envolvidos. Mas ninguém pode recusar que o meio ambiente do trabalho também impõe a ofensa a interesse fora dos muros da empresa. E vinculado ainda à desproteção firmada dentro da empresa. Vamos imaginar uma situação doméstica, lá do meu estado, do estado da Bahia. Eu fui advogado trabalhista, com muito orgulho, durante 3 anos, em Camaçari. E vocês devem saber que Camaçari possui, já há décadas, um polo petroquímico. Esse polo petroquímico de Camaçari, de indústria da química fina, possui, pela própria natureza, uma planta industrial altamente inflamável. Ora, como é que eu posso imaginar que uma ofensa às normas do meio ambiente do trabalho dentro da empresa, que esses efeitos vão se circunscrever, se limitar, restringir aos muros da empresa? É muitíssimo provável que esses efeitos transcendam os muros da empresa, que ultrapassem os limites da unidade empresarial. Então, é por isso que se põe como necessária a tutela judicial de prevenção. Essas tutelas judiciais preventivas, elas vêm em efetiva proteção ao direito,
Porque, repito, como marca do nosso individualismo jurídico, nós sempre achamos que, em sede judicial, valeria mais a pena receber o valor pelo dano ocasionado ao meio ambiente ou pela falta de entrega de EPI, do que propriamente a defesa da saúde e da vida dos trabalhadores. Mas nós temos um sistema processual que nos compele a compreender a tutela judicial preventiva dentro da tutela coletiva. E aqui me permitam dizer que, no que se refere ao meio ambiente do trabalho, fora da tutela coletiva, fora dos limites da ação civil pública, não há salvação. Exceção feita aquelas hipóteses em que o Ministério Público do Trabalho poderá obter termo de ajustamento de conduta com as empresas, a Justiça do Trabalho, através das ações civis públicas, se torna corresponsável com o Ministério Público do Trabalho com as questões relacionadas ao meio ambiente do trabalho. Mas que espécies de tutela judicial de prevenção nós poderíamos articular? A primeira delas, a mais evidente, a mais antiga, a mais tradicional, a tutela cautelar. Nós podemos usar uma ação cautelar para o fim de proteção do meio ambiente do trabalho? Sem dúvida que podemos. É claro que agora precisamos ter um pouquinho mais de cuidado. Por quê? Porque, a par da tutela cautelar, nós possuímos, no Código de Processo Civil, a tutela inibitória. E a tutela inibitória não pode ser confundida com a tutela cautelar. Aliás, eu diria mesmo que a tutela inibitória, a respeito da qual falarei mais adiante, a tutela inibitória, ela veio exatamente para solucionar aquelas questões em que a ação cautelar, consolidada no seu plano satisfativo, determinava ofensa ao comando do artigo 806 do Código de Processo Civil, ou seja, tornava prescindível a propositura da ação principal. Com isso, essa satisfatividade da ação cautelar provocou a resistência quanto à concessão de cautelas que viessem a promover a proteção total, integral ao direito. Mas ainda assim, ainda que nós estejamos diante de um quadro em que convivem a tutela cautelar e a tutela inibitória, excludentemente, há hipóteses em que nós podemos utilizar ainda a ação cautelar, a tutela cautelar. Por exemplo, se a autoridade do Ministério do Trabalho, se o Serviço de Inspeção do Trabalho for a uma empresa exigindo documentos que comprovam ou não o atendimento à normativa ambiental trabalhista, diante da recusa sistemática da empresa, eu não vejo outra solução jurídica que a propositura de uma ação cautelar para exibir os documentos. E essa cautelar exibitória é, por essência, uma ação preparatória, já que ela se destinará a obter a prova indispensável para a propositura da ação principal, que é a ação civil pública. Então, eu não vejo completamente esvaziada a tutela cautelar
no âmbito da tutela judicial preventiva do meio ambiente do trabalho. É certo que, diante também da própria dinâmica das relações de trabalho, diante da própria ideia que se faz de meio ambiente do trabalho, em que surgem obrigações de fazer e de não fazer, é claro que para o cumprimento ou a obtenção de um cumprimento judicial dessas obrigações, que se deve valer da tutela inibitória. E essa tutela inibitória, ela encontra respaldo normativo explícito no artigo 461 do Código de Processo Civil. A tutela inibitória, ela tem caráter, ou pode ter caráter positivo, quando visa fixar judicialmente e consolidar judicialmente obrigações de fazer. O empregador precisa implementar o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, entregar aos empregados equipamentos de proteção individual. E no âmbito do Ministério Público do Trabalho, vejam que coisa interessante que eu certifico e testemunho e constato. Ao longo de toda a minha carreira no Ministério Público do Trabalho, quase a completar 20 anos, no próximo ano de 2012, eu nunca, atenção, senhores e senhoras, eu nunca investiguei uma denúncia de ofensa ao meio ambiente do trabalho que não se convertesse numa efetiva transgressão ao meio ambiente do trabalho. Nunca houve uma denúncia que não correspondesse a uma efetiva transgressão. Isso é muitíssimo preocupante. Muitíssimo preocupante, por quê? Porque observa-se a constatação de que não há uma cultura voltada à proteção do meio ambiente do trabalho, que é a proteção daqueles que vão às empresas para executar trabalho. Mas as tutelas judiciais preventivas estão aí exatamente com esse propósito, com esse objetivo. Obrigação de fazer, obrigação de não fazer também. As empresas podem praticar comportamento que exponham os trabalhadores a risco. Em situações distintas, nós podemos utilizar também de tutelas preventivas distintas. Imaginem, por exemplo, o seguinte: um determinado empregador deposita lixo tóxico dentro da empresa. Ora, essa não é uma hipótese de tutela inibitória. Essa é uma hipótese de tutela de remoção do ilícito, para somente a partir daí se viabilizar a configuração ou a emissão de um provimento judicial que tenda à fixação de uma obrigação de não fazer, de não praticar, que é a essência da tutela inibitória, que, por sua vez, é genuinamente preventiva. Que é genuinamente preventiva. Mas a existência de um sistema normativo destinado
a promover a defesa desses interesses, não determina ato contínuo a proteção a esses interesses. Nós vamos encontrar algumas situações que precisam ser destacadas e, no mínimo, refletidas por todos nós. A primeira questão é a seguinte: nós temos uma lei, que é a Lei da Ação Civil Pública, que, dentre outros interesses coletivos difusos, também protege o meio ambiente do trabalho, desenganadamente tutela o meio ambiente do trabalho. Essa Lei da Ação Civil Pública, entretanto, ela possui um dispositivo que é uma excrescência legislativa, que é uma indecência legislativa, diríamos. É o artigo 16 da Lei 7347, que determina que os efeitos da decisão deverão ser limitados ao território do órgão prolator da decisão. Isso é um absurdo manifesto e vai de encontro à generalizada tutela que o constituinte originário pretende conferir aos interesses transindividuais, dentre eles aí, destacadamente, o interesse transindividual do meio ambiente do trabalho indene, sadio, sem riscos. A professora Ada Grinover, ela faz a crítica acertada a esse dispositivo e diz: o que determina a transcendência da coisa julgada na ação coletiva não é a lei, porque a lei não tem essa capacidade, mas é a própria natureza do pedido formulado na ação. Se o pedido é para transcender, transcenderá naturalmente. Porque senão, eu vou ter que concordar com um colega do Ministério Público, que em Gracejo, colega que está aposentado, em Gracejo ele disse que o casamento só vale na comarca onde foi celebrado. Para infelicidade de muitos, para alegria de tantos outros, o casamento não vale só na comarca onde foi celebrado, como a sentença que produz proteção ao interesse transindividual não valerá apenas dentro da comarca onde foi prolatada a decisão, ela transcende, o manancial ecológico deve transcender essa proteção, porque senão a empresa instalará um duto no mesmo rio, na comarca vizinha, e essa operação, esse comportamento será permitido, porque a lei entende que os efeitos devem se circunscrever ao território onde está o órgão prolator da decisão. Uma outra questão que eu não posso, de maneira alguma, deixar de referir é a respeito das consequências relativas à transgressão das normas do meio ambiente do trabalho e à tutela judicial preventiva. Porque, senhores, senhoras, ministros, não se pode buscar efetiva proteção ao meio ambiente do trabalho, fazendo proporcionalidade entre atividade empresarial, propriedade privada e vida do trabalhador. Não pode haver compatibilização no particular entre uma atividade empresarial funesta e a vida do trabalhador. Aliás, o direito à vida é direito pressuposto
direito que ampara todos os demais direitos. Então, é com base nessa ideia que eu me vejo forçado a entender que em casos nos quais as empresas resistam ao cumprimento de normativa ambiental trabalhista, com certificação judicial desse descumprimento, com fixação de multa liminar, outra hipótese não deve ser entendida que não a suspensão de atividade. E faço isso não movido pelo coração, pela paixão, pelo coração também, porque tudo que fazemos na vida somos movidos pelo amor, pela paixão e pelo coração. Mas faço isso com base em uma interpretação constitucional construtiva, transformadora, engajada, criativa, respeitosa aos direitos fundamentais. Faço isso com base em uma interpretação constitucional que ressalta a vida e que ressalta a vida com dignidade. A proporcionalidade eventualmente existente em casos de meio ambiente do trabalho e incidência da tutela preventiva, essa proporcionalidade jamais pode pender para a permanência da atividade, quando a atividade significa um risco enorme para a vida, para a saúde daqueles que vão ao trabalho e precisam voltar vivos do trabalho. Isso, meus amigos, porque, disse Chaplin, não sois máquina, homem é o que sois. O trabalho é fonte de realização material, moral e até espiritual do trabalhador. Mas a empresa é o local onde essa atividade humana deve ser executada, para onde os trabalhadores vão com vida e devem retornar com vida. Para onde os trabalhadores vão com dignidade e devem retornar com dignidade. Muito obrigado pela atenção de todos. Agradecemos e cumprimentamos o doutor Manuel Jorge pela excelente exposição e faremos um intervalo de 15 minutos e logo retornaremos aqui para a segunda etapa deste painel.